Olá, pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Eu estou aqui para gravar vídeos e ter uma conversa com vocês sobre algumas dúvidas, comentários que eu percebo que vocês fazem aqui no canal. Normalmente eu não tenho tempo para responder cada comentário de vocês nos vídeos um a um, né? Mas tem alguns comentários, tem algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas demandas que vocês colocam nos comentários que são demandas repetitivas e que essas demandas estão aqui na minha cabeça e eu posso selecionar algumas delas para gravar a resposta aqui no vídeo, e é isso que eu quero fazer hoje. Nesse vídeo específico, então eu vou gravar vários vídeos, tá? Esses vídeos eu vou provavelmente numerar os vídeos com os esclarecimentos que eu quero dar para vocês, tá? O que eu estou fazendo então é respondendo dúvidas, demandas, perguntas de vocês. E também esclarecendo alguns comentários de vocês, que eu percebo que esses comentários mostram que vocês não entenderam o meu objetivo em algum vídeo ou em alguma série de vídeos que eu estou fazendo. Por exemplo, nesse vídeo aqui eu quero esclarecer por que eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre previsões para presidenciáveis em 2022. Nós estamos em 2019 e por que eu já estou fazendo previsões para presidenciáveis em 2022? Vou explicar isso agora. Na verdade, essa série de vídeos que eu estou fazendo para presidenciáveis em 2022, ela tenta responder uma demanda que vocês mesmos colocaram nos vários vídeos do canal. Eu tenho muitos seguidores que possuem uma orientação política progressista e estão descontentes com o governo Bolsonaro. E aí a pergunta que muitos me fizeram é: até quando nós vamos continuar vivendo esses retrocessos do governo Bolsonaro? E até mesmo, na verdade, retrocessos que começaram com o governo Temer, estão passando agora, estão se mantendo agora com o governo Bolsonaro, e as técnicas de previsão mostram, né, eu já comentei isso em vídeos anteriores, uma ascensão do conservadorismo e uma permanência de retrocessos e perdas de direitos para as classes trabalhadoras e as populações de camadas mais populares. Tá? Isso já foi comentado várias vezes em vídeos passados e assim, quem está ligado em notícias políticas, em análises de conjuntura, tem visto isso praticamente todo dia ou toda semana. E as pessoas me perguntam até quando nós vamos aguentar isso, né? Até quando a gente vai aguentar essa perda de direitos, ataques a grupos identitários, ataques a camadas mais populares. Até quando vamos aguentar um governo retrógrado, conservador, como o governo Bolsonaro? A primeira resposta que eu dei para isso foi baseada no ciclo de Plutão, né? Plutão vai permanecer em Capricórnio até 2023, né? A bem dizer, Plutão entra em Aquário, em movimento direto em Aquário em 2024. Então a perspectiva é que durante todo esse ciclo de Plutão em Capricórnio até o ano de 2023, a gente continue sob uma influência ou sobre uma tendência de um governo conservador, que tende a ser autoritário, que tende a ser retrógrado e que tende a ser antagonista, contrário a grupos mais populares, a movimentos sociais e também a classes trabalhadoras, a classes operárias. Porém, em astrologia, a gente não pode fazer uma previsão com base em apenas um indicador astrológico, tá? Seja na astrologia natal, seja na astrologia política, seja em qualquer técnica astrológica, eu não posso fazer previsão com base em apenas um planeta ou com base em apenas um signo. Não é assim que se trabalha em astrologia.
Em astrologia você trabalha com vários símbolos astrológicos, né? A astrologia, ela é uma linguagem de símbolos. A bem dizer, a astrologia é uma forma de pensar, é uma forma de construir raciocínios através de símbolos, é uma linguagem simbólica, é uma linguagem de símbolos. Então, eu preciso, na verdade, articular vários símbolos para ir formando um raciocínio. Então, o ciclo de Plutão é um dos ciclos que eu uso para fazer previsões em astrologia política, exatamente porque a órbita de Plutão, ela me permite visualizar ciclos longos, né? Então Plutão me permite ciclos longos de previsão, mas não é só Plutão que faz isso. Eu preciso olhar também ciclos de Netuno, eu preciso olhar ciclos de Urano. Esses três planetas exteriores, Urano, Netuno e Plutão, têm se mostrado importantes em previsões de astrologia política de longo prazo. Só que assim, eu tenho falado pouco de Netuno e de Urano, por exemplo, tá? Assim, eu reconheço que eu tenho falado pouco de Netuno e de Urano em vídeos anteriores. Mas vejam que interessante, nós estamos com Netuno em Peixes. E Netuno vai permanecer em Peixes também até 2023. Quando Plutão sair de Capricórnio, Netuno também vai sair de Peixes. E aí o que vai acontecer? Plutão vai entrar em Aquário e Netuno também vai entrar em Áries. E aí a gente vai entrar num novo ciclo, tá? A gente vai entrar num novo ciclo de eventos. E provavelmente fatos marcantes no campo político vão acontecer. Eu ainda estou tentando analisar que fatos políticos provavelmente vão acontecer. Então, o cenário político deve mudar de maneira significativa, astrologicamente falando, de 2024 em diante, tá? Então você começa a ter uma mudança das tendências políticas de 2024 para frente. Antes disso, ou as coisas não mudam, tá? Na verdade, eu tenho vídeos anteriores dizendo, tá? Afirmando que a ascensão do conservadorismo no país, que começou no ciclo de Plutão, vai ter seu auge em 2020, né? Então a gente não chegou ainda no auge do ciclo de Plutão em Capricórnio, tá, gente? A gente está em 2019 ainda. 2020 vai ser o auge do ciclo do conservadorismo no país. E aí, quando a gente atingir esse ponto mais alto do ciclo de conservadorismo no país, isso vai permanecer constante, vai atingir um pico e vai permanecer estável até 2022, 2023. E até lá, pouca coisa deve melhorar. As perspectivas não devem melhorar para o campo progressista, pelo menos. E aí, alguma perspectiva de melhorar para o campo progressista começa a acontecer em 2024 em diante. Só que a gente tem que lembrar também que Plutão, Netuno e Urano são planetas de movimento lento, tá? Os ciclos de Plutão, Urano e Netuno são ciclos longos, de vários anos. Ciclos de Plutão podem durar até 40 anos, por exemplo. Então, o que acontece? Para a gente ver uma mudança significativa nesses ciclos, tá? Ele começa em 2024, mas você não vai ver uma mudança abrupta e relevante já em 2024, já em 2025 e nem em 2026. Então, na verdade, você vai ver mudanças um pouco mais para frente, tá? Isso pode não ser uma boa notícia, porque assim, mudanças sociais relevantes, elas tendem a demorar um pouco mais sobre o ciclo desses planetas. Mas a previsão ela é essa mesmo, tá? Fora os ciclos de Urano, Netuno e Plutão, eu também tenho que olhar o movimento de Saturno e de Júpiter, mas o movimento de Saturno e Júpiter, ele é usado para olhar, por exemplo, como que vai ser o movimento do ano. Nós estamos em 2019, Júpiter está em Sagitário. Júpiter em Sagitário deveria trazer previsões melhores,
tá? Deveria trazer, por exemplo, um ciclo de prosperidade econômica. Isso o Júpiter em Sagitário sozinho. Mas lembra que eu falei para vocês que nada em astrologia é definido por um único planeta? Então, se os outros planetas não estão refletindo boas posições astrológicas, não vai ser Júpiter em Sagitário, por melhor que Júpiter em Sagitário seja uma posição astrológica bem afortunada, seja uma boa posição astrológica, mas um Júpiter em Sagitário sozinho não vai conseguir sobrepujar outras posições planetárias que não estejam boas. Tá? Na verdade, o que Júpiter em Sagitário vai fazer em 2019 é amenizar um pouco as coisas, tá? Que, aliás, é o que está acontecendo. Eu já vou adiantar para vocês que em 2020 Júpiter vai estar em Capricórnio. Júpiter em Capricórnio está em queda, né? Então, assim, 2020 vai ser muito complicado porque a gente tem Plutão, Saturno em Capricórnio e Júpiter em Capricórnio, tá? Então a gente vai ter inclusive uma grande conjunção em Capricórnio, que é a casa 12 do mapa astral do Brasil, é a pior casa astrológica do Brasil. Aí a gente vai ver realmente o que é um efeito negativo de um Júpiter em Capricórnio, né? Agora não, o Júpiter em Sagitário, na verdade, é como se fosse assim, tá refletindo uma situação que está tentando segurar as pontas. Imagina um castelo que está desabando e você tem um anjo da guarda que está ali segurando para a coisa não desabar de vez na nossa cabeça. É mais ou menos isso que o Júpiter em Sagitário está fazendo em 2019, tá? Assim, na verdade, até para quem tem um pouco de conhecimento de análise de conjuntura, tá olhando as notícias, a gente está vendo que as coisas estão indo de mal a pior, né? Mas ainda o impacto mais terrível de tudo que está acontecendo no governo Bolsonaro ainda não atingiu a gente com força total, tá? Isso se reflete no mapa astral por um Júpiter em Sagitário, que está ali segurando, né? E o pior ainda não caiu sobre nossas cabeças. O pior vai vir em 2020, tá? Que aí, assim, muito provavelmente, um dos efeitos esperados para 2020, tá? Uma das previsões astrológicas esperadas é que a economia vai degringolar, tá? A gente vai ter uma queda na economia terrível em 2020, uma crise mesmo bem intensa. E isso vai ser gerado pela incompetência desse governo. Tudo que esse governo está fazendo de errado já agora, inclusive assim, a maioria das análises de conjuntura sobre os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro fazem uma avaliação do governo Bolsonaro como sendo um desastre. Só que assim, a gente vai sentir os efeitos disso mais para frente. A gente vai sentir os efeitos disso quando Júpiter já estiver entrando em Capricórnio. E principalmente no ano de 2020. Então, o Júpiter em Sagitário agora, que é uma posição positiva, mas ela é positiva no sentido de mascarar um pouco a situação. Ela segura um pouco as pontas, né? Então, as coisas não arrebentaram ainda na cabeça da gente. Mas para 2020 podem esperar o pior. Por isso que normalmente eu tenho falado em vídeos anteriores, quem tiver um plano B, quem puder fazer uma economia, né, tiver algum plano alternativo aí para sei lá, aguentar a crise que vai vir, então coloque em ação, tá? Porque se você puder economizar dinheiro, economize. Se você puder investir em algum investimento seguro, faça isso. Algumas pessoas acabaram saindo do país, né? Fizeram viagens para fora do país. E assim, na minha opinião, muita gente que fez isso fez correto. Porque a situação do país vai ficar pior nos próximos meses. Para o ano que vem vai ficar muito ruim, né? E depois não melhora muito até 2023. A gente só vai ter realmente um cenário político diferente de 2024 em diante. Agora, o que vocês precisam entender é que eu não falo tudo isso só com base em trânsitos de Plutão, Urano, Netuno. Como eu falei para vocês, eu também olho o movimento de Saturno, de Júpiter.
E daí veio a ideia também de usar a técnica de astrologia horária para tentar estimar quem devem ser os presidenciáveis de 2022 com chances de ganhar a presidência. E por que eu fiz isso? Porque se na técnica de astrologia horária nós tivermos um presidente progressista ganhando em 2022, eu poderia estimar então uma mudança do cenário político geral, das tendências políticas gerais. Se na técnica de astrologia horária eu percebo uma tendência de se ganhar algum candidato de natureza conservadora, direitista, então eu também posso estimar uma permanência da tendência política conservadora, de direita, retrógrada e tudo mais. E vejam, o ciclo de Plutão em Capricórnio acaba em 2023, só em 2024 que começa um novo ciclo. O que eu tenho percebido nas técnicas de astrologia horária é que realmente os candidatos que estão aparecendo com mais chance de ganhar são candidatos conservadores, são candidatos de direita. Os vídeos anteriores que estão no canal mostram um favorecimento para o João Dória e o João Amoedo, que são dois candidatos políticos que têm uma tendência mais conservadora, voltada para a direita, né? E o candidato do PT, pelo menos, que a gente pensa que deve ser o Haddad, já está desfavorecido nas técnicas de astrologia horária. Ele provavelmente não deve ganhar. Então vejam, se eu olho os trânsitos dos planetas exteriores, tá? Se eu olho o conjunto das técnicas de previsão associadas a essas previsões através da astrologia horária, o conjunto das técnicas, elas têm consistência suficiente para sugerir para mim que realmente até 2023, pelo menos, eu tenho uma margem de probabilidade muito alta de dizer que o conservadorismo permanece e que a maioria das previsões que eu fiz, orientadas por esse entendimento, são previsões que têm grande chance de realmente acontecer. Será que com Plutão entrando em Aquário, nós vamos ter maiores chances para o campo progressista de esquerda? Será que nós vamos ter chances maiores para o campo progressista? É possível que sim, mas eu não posso afirmar isso só a partir do ciclo de Plutão em Aquário. Então o que eu vou fazer? Eu vou avaliar, por exemplo, através da técnica de astrologia horária, a possibilidade de um candidato progressista em 2026, por exemplo. Tá? Se, por exemplo, através da técnica de astrologia horária, eu conseguir estimar que um candidato político progressista ganhe a presidência em 2026, tá? Se eu conseguir isso já mostra uma mudança na tendência política geral, né? No quadro político geral. Agora, se através da técnica de astrologia horária aparecer de novo a vitória de um candidato político de direita ou conservador, isso mostra que, embora a gente tenha entrado num ciclo diferente, num ciclo de Plutão em Aquário, provavelmente a mudança ainda vai demorar um pouco mais, tá? E por que vai demorar um pouco mais? Porque ciclos de Plutão são ciclos mais demorados, né? Então a mudança não é muito rápida mesmo. Como são muitas técnicas que eu tenho que olhar, tá, gente? Então são trânsitos de planetas, é o ingresso do Sol em Áries, são mapas de astrologia horária. Então assim, tem um conjunto de muitas técnicas. Não dá para olhar tudo numa tacada só e já falar de maneira categórica tudo o que vai acontecer. Tá? Isso é um outro fator a ser esclarecido, né? Nenhuma previsão que eu faça, ela é uma previsão categórica. Eu não posso afirmar de maneira definitiva, infalível, o que vai acontecer no futuro. Isso não é assim que funciona na astrologia.
Mas para esclarecer isso, eu vou fazer um segundo vídeo de esclarecimento, tá? Eu vou fazer, isso eu vou deixar para o segundo vídeo de esclarecimento. Esse aqui é o primeiro vídeo de esclarecimento. Eu queria esclarecer o porquê que eu estou fazendo a série de vídeo dos presidenciáveis para 2022, tá? Então, por quê? Porque eu quero, na verdade o que eu estou tentando fazer, através da técnica de astrologia horária, é um complemento, tá? É uma estratégia complementar para confirmar que realmente o ciclo de Plutão em Capricórnio vai permanecer um ciclo de favorecimento ao conservadorismo até 2023. E a técnica horária está confirmando esse raciocínio, na verdade, tá? Provavelmente a gente não vai ter um presidente progressista em 2022, mas eu ainda estou calculando. O próximo vídeo, inclusive, vai ser o vídeo do Ciro Gomes, tá? Eu já tenho o mapa horário do Ciro Gomes. Eu vou gravar um vídeo específico só para previsão relacionada ao Ciro Gomes. Ainda tem a Marina Silva, que eu tenho que fazer o mapa horário dela, né? Tem o Crivella. O pessoal tá me pedindo outros mapas para eu ver o Boulos, outros candidatos também, tá? Mas assim, embora eu tenha visto só 4 candidatos, eu tô percebendo que o mapa horário, tá? A técnica horário, ela já está aparecendo de maneira mais favorável para os candidatos de direita, para os candidatos conservadores. E isso faz sentido, tá? Isso faz sentido, é o que é esperado para um ciclo de Plutão em Capricórnio, e isso faz sentido também com uma análise de conjuntura, tá? Se você fizer uma análise de conjuntura, ela não é uma análise astrológica. A análise de conjuntura é a análise dos fatos políticos concretos, dos fatos históricos e dos fatos políticos concretos. Então, quando você faz análise de conjuntura, ela coincide, ela corresponde ao que é esperado astrologicamente. Isso é um ponto importante a ser esclarecido, tá? Porque assim, a astrologia não se faz apenas olhando as configurações do céu. A astrologia também se faz olhando os fenômenos concretos, os fenômenos terrestres concretos. Também vou deixar para esclarecer isso num próximo vídeo, num próximo vídeo de esclarecimento, tá? Num próximo vídeo onde eu estou esclarecendo as dúvidas de vocês. Então acompanhem nos próximos vídeos. Para isso, não deixe de se inscrever no canal apertando o botão de sininho para não perder nenhuma notificação, ok? Um grande abraço e até os próximos vídeos.